entrevista agora é com o vice-candidato a prefeito de Joinville, Chico, do PSOL. Chico, por favor, se apresente. A gente quer saber um pouquinho da sua história pessoal, da história política, como que está sendo. Primeiro, olá a todos, né? Eu sou o Chico Avi, sou vice da Mayra Cousani, só explicando, né? Ela está no horário de trabalho, então a gente não tem, né, esse espaço igual aos outros candidatos de só se dedicar à campanha. Então a gente, como trabalhadores e jovens, estamos nessa correria, mas cumprindo, né, o nosso papel de fazer uma campanha de denúncia, né? Essa é a nossa grande tarefa nessas eleições. Apresentar um programa revolucionário, socialista, independente, tanto financeira quanto politicamente, e é essa nossa iniciativa nas eleições de 2020. Eu tenho 22 anos, eu sou estudante de História, terminando a graduação na Univille, ainda trabalho já como historiador na área de pesquisa histórica sobre questão agrária, inclusive também faz parte do nosso plano de governo, e essa é a nossa, né, candidatura jovem, independente, para colocar na ordem do dia as pautas dos trabalhadores, dos servidores públicos em defesa dos nossos direitos mais básicos que vêm sendo retirados, né, dia após dia. Hoje a gente vê nos últimos dias aí, né, uma proposta do governo federal, inclusive, para tentar privatizar o SUS. Então essa é a campanha que a gente vem trazendo de denúncia contra esse sistema. Candidato, acho que a gente não poderia começar de outra forma. Qual que é a grande marca que o seu governo quer deixar para a cidade de Joinville? Nossa principal marca no governo vai ser, de fato, como um ponto de apoio da luta dos trabalhadores e da juventude, porque é essa a nossa campanha de ser de organização. A gente não vem prometer coisas em relação a enlaces público e privado, pelo contrário, ele combate a isso, mas em defesa dos serviços públicos gratuitos para todos. Essa é a nossa principal bandeira e é isso que a gente quer com um voto, né, no dia 15, mas principalmente para depois da eleição também, juntando toda a classe trabalhadora e a juventude numa organização de mobilização para que a gente consiga o nosso direito. A gente sabe que durante toda a história nenhuma mudança real foi feita a partir das eleições, né? Inclusive a gente gosta de dizer que se as eleições mudassem a nossa vida, ela seria proibida, né? Então, historicamente, a gente vê que é a partir da luta, da organização da classe trabalhadora e da juventude que a gente consegue, de fato, mudanças. Então, se a gente for eleito, nosso governo vai ser isso, um governo de ponto de apoio dos sindicatos, das organizações estudantis, dos trabalhadores e microempreendedores. Essa vai ser a nossa marca e é isso que a gente quer deixar muito bem claro desde já. Perfeito. Eu passo a fala agora para a Luana, que é a nossa psicóloga e também trouxe algumas perguntas. Senhor candidato, então, nota-se que alguns governos tendem a descontinuar projetos já iniciados em governos anteriores por conta de mudanças de prioridades. Então, qual a sua estratégia para implementar as suas ideias, as ideias que trazem a sua chapa, somando-se o que já foi realizado? A gente gosta de dizer também que todas as iniciativas, obras, né, algo que também vem sendo bastante discutido, como o Rio Matias e outras, que são já iniciadas em outros governos, precisam ser debatidas com os trabalhadores e ver a viabilidade delas de continuar e vão ser continuadas no nosso governo. Mas, claro, mudando, obviamente, a lógica do sistema, porque a gente sabe que a gente vem como denúncia disso e que os governos atuais, tanto municipalmente quanto nas outras esferas da República, elas não realizam as reivindicações que a gente traz no nosso plano de governo. Então, em certa medida, a gente vai fazendo, de fato, uma grande transformação no que vem sendo realizado, mas dando continuidade no que for de encontro com as reivindicações dos trabalhadores. Próxima pergunta aqui, senhor candidato, considerando então o importante papel do Poder Legislativo, né, na elaboração de leis, na fiscalização do Poder Executivo, quais estratégias o senhor acredita ser importante para que seja possível governar até mesmo se tiver uma forte oposição no Legislativo? Isso provavelmente deveria acontecer se, né, a gente fosse eleito, porque a gente sabe que a Câmara ela é composta por partidos de direitas, né, por representantes que não compactuam com as nossas propostas. Mas como a gente gosta de lembrar, né, e como a própria Constituição gosta de reafirmar que a Câmara, por exemplo, e o Legislativo é a casa do povo, né? E que se é de fato a casa do povo e as reivindicações da nossa candidatura forem eleitas, o povo de fato vai ter entrada na Câmara e a gente vai fazer com a pressão popular, com a organização e a luta, as reivindicações que a gente traz. Então não vai ser apenas um governo do Executivo, né, da Prefeitura separada da luta nas ruas, presa em gabinete, ou apenas nos conchavos eleitorais e com o Legislativo, mas vai ser de fato com a organização e com a luta popular para que elas sejam efetivadas, né? Então, candidato, a gente percebe uma carência muito grande quando a gente fala de arte aqui na cidade de Joinville. Quais que são as estratégias, quais que são os pontuamentos que a sua gestão pretende
levar à frente para fomentar a arte e a cultura no nosso município? A gente teve até um debate sobre cultura, né, com os trabalhadores da área da cultura nos últimos dias, e a gente trouxe a proposta, né, de tirar da gaveta o Plano Municipal da Cultura, que foi construído com trabalhadores dessa área e que foi engavetado e que não é utilizado nos últimos mandatos. Então isso seria um ponto de partida para a produção artística, né, para a produção cultural na cidade. A gente também faz a proposta do combate aos editais em torno disso, o incentivo geral, né, à cultura, porque a gente não acredita que seja viável artistas brigando entre si para que tenha um incentivo público à sua produção artística. Então, a arte não deve ser vista apenas como um gasto público, mas inclusive como geradora de emprego e renda, porque isso faz de fato gerar essa economia na cidade. Então ela vai estar como um pilar do serviço público no nosso mandato, e é dessa maneira que a gente interpreta e considera a arte e a cultura na cidade. Perfeito. Então tá, agora a gente vai trazer algumas perguntas que o público de casa mandou pra gente ali pelo Instagram. Então primeiro eu quero agradecer a tua presença aqui, Chico, também aos nossos seguidores do Acontece em Joinville, que fizeram algumas perguntas aqui e eu vou passar. A primeira, sobre transporte público gratuito, né? Você acredita que a Prefeitura realmente tem caixa para bancar esse projeto? Não só esse, como outros projetos de ser grátis para a população? Sim. A gente considera que o transporte ele deve ser interpretado assim como a saúde e a educação, tem um acesso universal, né? E a gente vê que a licitação é histórica, um tema histórico na cidade, né? Onde de fato a privatização disso, a gente cobra inclusive a segunda passagem mais cara, né, do país. Acho que Campinas nos últimos dias passou nessa meta ruim, né, de ter uma tarifa mais cara do país. De qualquer modo, a gente vê a dívida pública da cidade que gira em torno de 392 bilhões de reais, né? Então isso representa um roubo do cofre público, né, que é colocado, despejado em mãos privadas e retira a possibilidade do investimento público em todos os serviços, e o transporte é um deles. Então a gente defende, né, inclusive a gente teve um mandato, né, com o companheiro Adilson Mariano durante diversos anos, no começo do século, que pautava o transporte público, né, e que viabilizou isso, estudando, né, as contas, e que é possível a partir de momentos onde a prefeitura não dá, por exemplo, no começo da campanha teve, né, um despejo de dinheiro para as empresas por decisão jurídica, e é mais um elemento desse, né, de roubo do dinheiro público para mãos privadas. Então a gente defende uma empresa pública de transporte financiada a partir de imposto progressivo também, onde aqueles que mais têm renda na cidade paguem mais e os que não têm sejam até mesmo isentos, né? Isso é uma pauta histórica também, que não é apenas a nossa campanha. Inclusive, nos últimos dias, na Espanha está tendo mais uma proposta dessa, o governo está efetivando isso, né, do imposto progressivo, onde no meio da crise é preciso retirar daqueles que mais têm para tirar da crise os trabalhadores e jovens que estão mais necessitados. E o transporte público faz parte disso, porque é o trabalhador e o jovem que utiliza o transporte para o trabalho, para ir para a faculdade, né, para ir para o próprio lazer. Então isso deve ser utilizado para os trabalhadores, e é dessa maneira que a gente vai pautar em nosso governo. E a gente sabe que não é uma pauta simples, fácil, mas como a gente disse, é uma pauta de organização e luta que deve ser feita para além da prefeitura, né, e saindo, o prefeito não estando preso no próprio gabinete, mas conversando com a população e explicando isso para ela. Certo. Outra pergunta aqui. Foi uma mulher que mandou, né? Nós mulheres somos esquecidas pela política. Qual o seu plano para nós que temos 2 turnos? Isso também isso faz parte do nosso programa, enquanto inclusive esquerda marxista, né, que eu e a Maiara fizemos parte, construímos essa organização, e a Maiara e a Natália, que também faz parte como candidata a vereador, e outras candidatas também do PSOL. A gente explica, né, enquanto partido, que a questão do machismo e a opressão à mulher faz parte do sistema capitalista, né? Faz parte dessa jornada dupla de trabalho, onde a mulher tem que trabalhar em casa, trabalhar fora, e é oprimida de todos os sentidos. E não é apenas ocupando espaços, né, que a mulher vai conquistar isso, mas é demonstrando mesmo que essa maneira, a opressão do machismo, que faz parte também na política, deve ser superada com a superação desse sistema, né? Então, o ingresso da mulher na política deve ser levantado a partir dessas bandeiras, né, mostrando a opressão que de fato é realizada. E a Maiara é um exemplo disso, né, uma mulher que luta desde sua infância a partir das pautas pela libertação da mulher, dessa opressão no trabalho, dessa opressão dentro de casa,
vendo que isso tem a raiz histórica, né, na sociedade de classe. Então é isso que a gente explica e que inclusive nos próximos dias a Natália e a Mayara vão produzir diversos materiais. A gente pede que entrem em nossas páginas, né, que vão ter diversos materiais sobre isso, inclusive como reflexo, né, do que aconteceu na semana passada, nessa semana, né, do assassinato, do estupro a moça no centro. Isso é mais um sinal dessa opressão contra a mulher na nossa sociedade, que é fruto da opressão de classe. Quais são as páginas para que os seguidores possam entrar? É Mayara Cousani no Facebook, a gente tem um site também, mayaracousani.com.br, e no Instagram também. Perfeito, temos mais uma pergunta? Temos. Qual a proposta para a educação, vista a implementação do ensino híbrido, né? E a desigualdade no ensino digital e o ensino presencial hoje, até em época de pandemia, né? A transformação da educação em EAD também vem sendo parte, né, dessa precarização da educação, que faz parte da própria iniciativa de privatizar ela, né? E a gente vê que, inclusive durante a pandemia, isso vem se intensificando, porque obviamente era obrigatório, né, que seja EAD, mas que as empresas e a própria educação pública vem se armando para que futuramente, depois da pandemia, se restringe ainda mais a aula presencial e se coloque, né, no EAD, o que é de fato essa precarização do ensino. Então a gente, inclusive no nosso plano de governo, coloca, né, que a educação pública gratuita para todos também deve ser uma pauta não só do nosso governo, mas isso em âmbito nacional, porque inclusive faz parte da Constituição, né? É cumprimento disso, da Constituição, do ensino universal e gratuito, que é retirado na carne a cada período, a cada crise do governo, a cada crise econômica que a gente vê, e que a gente precisa de um incentivo total na educação, a partir dessas pautas, a partir do dinheiro que a gente identifica não só na dívida pública municipal, mas federal também. A gente vê o próprio orçamento da União, né? O governo Bolsonaro fez uma proposta de orçamento para 2021 que corta na carne o orçamento para a educação. Por isso que a gente reitera que é uma candidatura de organização e que não são apenas de promessas no âmbito municipal, que deve ser vista nacionalmente todo o incentivo à educação, o financiamento necessário à educação pública e gratuita. Certo. Daí mais uma pergunta: como o candidato se vê, né? Vê Joinville daqui a 4 anos, caso vocês sejam eleitos? A gente vê, se a gente conseguir ser eleito, uma cidade que vai estar mobilizada a partir dessas pautas, que obviamente a gente sabe que muitas delas não são apenas, como eu disse, no âmbito municipal, mas uma cidade com porte de Joinville, uma cidade industrial, que tem a capacidade, que tem a quantidade de moradores, de trabalhadores, mobilizados a partir dessas pautas, a partir dessas reivindicações, é capaz de mover os trabalhadores de todo o estado, de todo o país. Então, ter uma candidatura dessa, que denuncie dessa maneira esse sistema, numa cidade do tamanho de Joinville, é muito importante. E se a gente for eleito, vai ser de fato um governo que vai mobilizar a classe trabalhadora e a juventude pelos direitos mais básicos, que vão sendo retirados, né, e sendo suprimidos a partir da crise econômica, que não é apenas da pandemia, mas que já vem anterior a isso, né? Todo mundo sabe disso, a gente vem há anos sofrendo na pele todos esses ataques, que não surgem com o governo Bolsonaro, mas que são históricos também. Porque é algo que a gente também sempre reitera, que a gente pode conquistar várias coisas, né, a partir da luta, a partir inclusive do executivo, de diversos outros governos, mas no primeiro momento que o Estado tem para cortar esses direitos, né, eles são cortados. Então, a gente, se eleitos, vai mobilizar a classe, vai conseguir o que for possível a partir da mobilização dos trabalhadores, nas nossas pautas, no nosso plano de governo, e mobilizar para além da cidade, porque a gente precisa de uma mudança geral e nacional nesse sistema. Perfeito, então finalizamos aqui a nossa conversa com o candidato Chico. Agradeço, Chico, pela participação. Uma pena que a Mayara não possa ter vindo, mas espero que a gente possa ter mais entrevistas. Obrigado.